Fala galera, Alexandre do Vida Empresarial Longa e Próspera, beleza? Vamos lá falar sobre aquele tema que atormenta a vida de muito empreendedor, de muito instalador aí do nosso nicho, do segmento de instalação de acessórios automotivos aí, que é precificação tanto de mão de obra quanto de produto. Eu decidi trazer esse assunto para discussão aqui, para esse conteúdo, justamente para discutir a importância de se definir corretamente os preços, tanto de serviços quanto de produtos. Porque, infelizmente, é comum a gente ver inúmeros equívocos na formação do preço de venda. Isso acaba levando a copiar preço de concorrente. Eu vejo muita gente perguntando preço de concorrente para se basear no seu preço, definir preço baixo demais, definir preço alto demais, e às vezes esses equívocos eles são percebidos muito tarde e comprometem toda estratégia de sobrevida e às vezes até a vida do negócio, tá, galera? Antes de eu seguir com o conteúdo, mostrar para vocês que o meu objetivo principal com esse conteúdo é chegar no ponto aqui de apresentar para vocês uma ferramenta onde vocês vão conseguir determinar suas despesas, e isso vai alimentar um termômetro do negócio. Tá? Esse termômetro do negócio que vocês vão alimentar com 10 informações, com 10 passinhos aqui, eles vão te dizer se o teu negócio, de que forma o teu negócio está trabalhando hoje, como ele te entrega o faturamento líquido em cima de serviços, em cima de produtos trabalhados, conforme a participação de cada um, conforme a ociosidade do instalador, e depois disso o que sobra ou o que falta de acordo com a tua meta de despesas fixas, de retirada mensal e até de reinvestimento, tá? Então a ideia é isso daqui, traçar um cenário do teu negócio, e com esse cenário você conseguir identificar, se eu aumentar um pouquinho a minha margem de produto, eu vou conseguir melhorar o resultado assim, ou não, eu tenho condição de abaixar um pouquinho a minha margem de produto e aumentar a minha mão de obra, o meu custo de mão de obra para chegar no resultado que eu quero, ou vice-versa. Então isso vai permitir você jogar com números de maneira que te mostre o resultado das alterações que você vai fazer. Você não vai, como muita gente faz hoje, fazer a alteração para lá na frente descobrir que não era o mais adequado para o momento do negócio, tá? Então a ideia é essa. E uma terceira planilhinha que tem aqui é uma planilhinha exclusivamente de mão de obra, eu falo mão de obra mínima, tá? Mas é uma mão de obra mínima por hora pretendida, e conforme você adota uma mão de obra específica, isso vai te dar um resultado em faturamento de serviços, e aí, inclusive, conforme a participação que você tem de serviços e produtos na loja, isso vai determinar o quanto você tem que faturar de produto para atingir o teu resultado final, tá? Então é isso, galera. O conteúdo é extenso, o conteúdo não é lá muito agradável, tá? É um conteúdo que trata de número, que trata de informações que muito empreendedor às vezes não tem, não se preocupa. Então, coisa que eu vou abordar aqui pode ser meio incômodo, não é de fácil digestão, eu confesso. Eu procurei simplificar, eu procurei deixar isso de uma maneira mais que você consiga digerir de uma maneira mais fácil, mas não é um assunto lá muito gostoso, não. Você está me desanimando, viu? Eu estou passando a real aqui, tá? E vai ter, inclusive, algumas informações que vocês vão ver que eu repito várias vezes durante o conteúdo, que são informações que eu percebo que faltam hoje no empreendedor e que o cara precisa enfiar na cabeça, tá? Então, algumas coisas vão ser meio repetitivas e isso é proposital, tá? Eu estou fazendo isso propositadamente para gravar isso na cabeça da galera, tá?
Então, pode não parecer agradável, mas o resultado acaba valendo a pena no final, porque eu acho um conteúdo de grande importância para qualquer empreendedor aí, tá, galera? Então vamos lá. Então, daqueles motivos que eu falei que me levaram a trabalhar esse conteúdo, temos aí o copiar o preço do concorrente, tá? Quando você copia o preço do concorrente, galera, você corre o risco de copiar um preço condizente com uma realidade que é totalmente diferente da tua, tá? Você é o lojista que trabalha você, um instalador na sua loja, você paga aluguel, você está na região X, no estado Y, na cidade Z. Aí você vai lá no clube do instalador automotivo e pergunta quanto o cara está cobrando uma instalação de rádio, uma instalação de módulo, etc. e tal. O cara que vai te responder é o cara, o cara que está na zona sul de São Paulo, com uma loja de 400 metros quadrados, com 4 instaladores dentro. Uma realidade totalmente diferente com a sua, não condiz com a tua, e de repente o que ele vai responder lá, que é uma mão de obra que para ele é interessante, para você não é. E o cara que pode te responder isso também pode não saber calcular adequadamente a mão de obra dele e te passar uma informação errada. Por isso, copiar o preço do concorrente é errado. Tá? Se basear no preço da sua concorrência local, pode te ajudar a balizar melhor, a determinar melhor o teu preço, a te dar ali uma referência, que também não pode efetivamente determinar o teu preço, porque seus concorrentes podem estar praticando preço errado. Assim como política comercial, eu tive um exemplo há 2 semanas atrás, eu vendi uma madeira de teto da Tule, o cara tinha sido indicado para ir na minha loja, mas eu estou num pedacinho ali de Sorocaba que tem a minha loja, tem mais 2 na frente. O cara não conhecia, acabou entrando na loja do concorrente. Ele veio procurando a minha e entrou na loja do concorrente. O carro dele estava na loja do concorrente, ele veio na minha loja para perguntar o preço. E, cara, quem compra Tule sabe que a política comercial dos caras é extremamente linear, praticamente o mesmo preço para todo mundo, isso não difere. Eu tenho certeza que meu concorrente está pagando o mesmo que eu, só que dentro da minha precificação, da minha política comercial, das características da minha loja, tenho condição de vender um pouquinho mais barato, e eu, com o estudo que eu tenho de cartão de crédito, que eu já apliquei, já passei alguns conteúdos sobre isso, eu tenho condição de fazer um faturamento longo. Tá? Então eu consegui oferecer um preço normal para mim, com uma margem gorda. Eu tenho uma margem produto mais mão de obra, eu trabalho numa margem única de 84% bruta, num produto que demora menos de meia hora para instalar e parcelado em 10 vezes sem juros no cartão, por causa de todo esse estudo. Tá? Agora, se eu vou me basear no preço do meu concorrente, meu concorrente vende em 5 vezes, a precificação dele é diferente, então eu corro o risco de trazer um preço errado para o meu negócio e estragar a precificação, perder venda em função disso. Tá? Aí vai para os pontos abaixo aqui, você pode determinar um preço muito baixo, tá? Que além de não possibilitar os ganhos do teu negócio suficiente para o desenvolvimento do teu negócio, você acaba criando uma política comercial que vai te atrair cliente de preço, exclusivamente preço. Tá? Muitas vezes o teu preço, a tua política comercial, a tua comunicação de preço, ela vai te ajudar a filtrar o tipo de cliente que você quer para a tua loja, para o teu negócio. É o tipo de cliente que vai alimentar o teu negócio, que vai te alimentar, retroalimentar, que vai te trazer mais clientes para você poder crescer. Cara, se você trouxer só cliente preço baixo, cara, você vai se matar o resto da vida para alimentar esse cara, não é ele que vai alimentar a tua loja, porque esse cara é sanguessuga. É o cara preço. Então, o preço baixo muitas vezes te leva para isso, tá? Para essa carnificina aí que muita gente reclama de estresse de ter que lidar com um cliente que
só olha preço. Normalmente é o cliente que hoje vai para a internet, depois vai para a loja e quer na loja a condição que ele encontrou na internet. Então, o preço muito baixo é enrascado, assim como o preço muito alto, equivocadamente alto, ele também acaba tirando a tua competitividade e levando teus clientes para o concorrente. Tá? Por isso que é importantíssimo uma definição bem adequada de política comercial e preço de venda dentro da tua loja. Tá? Então, vamos falar aí sobre 3 pontos que eu considero essenciais aí para definir corretamente os preços de serviços e de produtos. Tá? Então, como os preços de produtos e serviços ajudam a gerar faturamento suficiente para garantir a saúde do teu negócio? Os preços devem ser calculados para cobrir as despesas fixas, os custos do teu negócio, assim como a reposição de insumos e de estoque. Insumos é aquilo que você usa para o teu trabalho e estoque, que é a reposição dos produtos que você vendeu além dos seus serviços. Tá? E para definir como os preços cobrem esses itens, é essencial que o empreendedor tenha bem definido os números do negócio. Tá? Você tem que conhecer os números do seu negócio. Isso é uma daquelas informações que eu falei que eu vou ser repetitivo, vocês vão se encher o saco de ouvir eu falar, e eu vou falar isso várias vezes, porque isso tem que abrir, rachar e entrar na cabeça do empreendedor. Ele tem que conhecer os números do negócio dele, porque é a maneira dele conversar com o negócio dele. Senão você vai trabalhar sem conversar com o teu negócio e de repente vocês não vão se acertar. Ponto. Tá? E cabe ressaltar nesse ponto a importância da separação financeira de empresa e de empreendedor. Tá? Para que não haja contaminação de números. Contaminar os números da empresa com despesa de empreendedor mela toda a análise de informação. Tá? Você vai analisar despesa de maneira errada. Tem despesa ali que não é da empresa. Ponto. O outro ponto que provavelmente vocês vão ouvir eu falando mais de uma vez nesse conteúdo. Tá? Como que os preços de produtos e serviços, como eles permitem e promovem não só a sobrevivência, mas o crescimento sustentado da empresa. Além de cobrir as despesas básicas, os custos do negócio, a reposição de insumos e estoque, como eu falei, eles devem ajudar a gerar um faturamento suficiente para reinvestimento na empresa. Tá? E também para a retirada do empreendedor. Eu costumo jogar essa retirada como um salário nas despesas fixas. Isso promove previsibilidade. Aí, tá? Você sabe que todo mês X ali é para a retirada mensal do empreendedor. Então, os preços que você pratica, eles têm que permitir um faturamento capaz de cobrir tudo isso. Tá? Os preços que não geram faturamento capaz de permitir o crescimento da empresa, além de sustentar a empresa, de fazer com que ela cresça, com que o empreendedor cresça, ela acaba com a qualidade de vida do empreendedor. O cara tem que se desdobrar mês a mês, simplesmente para se manter no mercado, quando consegue se manter. Isso é cansativo, isso é estressante, isso acaba tirando o ânimo. Já vi muita gente com pouco tempo de loja, anunciando loja, vendendo loja em função disso. Tá? Empresa que não cresce, morre cedo. Ela mata tanto o empreendedor, tá? Quanto o empreendedorismo, quanto a vontade de empreender. Por isso que é interessantíssimo trabalhar preço de produto e serviço de forma que consiga promover o crescimento, a evolução de empreendedor, a evolução de empresa, porque é crescendo que todo mundo se alimenta aí. Tá? E por que produtos e serviços devem contribuir para ganho tanto de cliente, colaborador e empreendedor? Tá? Os ganhos que não promovem a satisfação de todos esses elementos envolvidos no negócio, tá? Os empreendedores, os colaboradores e os clientes, eles promovem um desequilíbrio. Tá? Você tem 3 pilares ali. Tá? Se um pilar desses não tá legal, o negócio desequilibra. E a médio e longo prazo se desgasta o relacionamento e pode acabar com o negócio. Tá? Se os clientes não estão satisfeitos, eles não retornam, eles não compram, eles não gastam mais na loja, eles não indicam outros clientes. Ou podem até fazer referências negativas e prejudicar ainda mais o teu negócio. Tá? Se os colaboradores, se o pessoal que trabalha dentro, se você pode ser o único colaborador do teu negócio. Tá?
Se você não está satisfeito, ou se o seu instalador, seu ajudante não está satisfeito, isso gera problema de qualidade no serviço no dia a dia, isso gera uma alta rotatividade de funcionários, um demite contrata que hoje em dia é complicadíssimo, a gente vê diariamente a galera suando para contratar gente adequada e está sempre num troca, aí, numa rotatividade. Isso aumenta custos e afeta a eficiência do negócio. Tá? Então, mesmo que o empreendedor esteja feliz com os ganhos, quando os clientes e os colaboradores não estão satisfeitos, o estresse gerado ele acaba por minar esses ganhos. Tá? Se por fim o empreendedor não tem ganhos suficientes, o negócio, mais hora menos hora, acaba. Tá? Por isso que eu digo que esse equilíbrio é a chave de uma empresa com vida longa e próspera. Tá? É a qualidade, é o ganho, é o ganha-ganha para todo mundo ali. Tá? Cliente, empreendedor, colaborador. E como definir corretamente os preços de produtos e serviços, tá? Não lembro se eu falei isso logo no começo, mas se falei vou repetir de novo. Isso aqui não é uma aula técnica, extremamente técnica de precificação, tá? Eu fiz isso proposital, eu estou procurando simplificar o máximo possível para facilitar a compreensão da maioria, daquele pessoal que já tem noção, daquele pessoal que já pratica, mas não pratica da forma mais adequada, quanto daquele pessoal que nunca teve contato com isso. E eu não quero a galera perdida, então eu estou procurando fazer de uma maneira relativamente simples dentro do possível também, porque se eu simplificar muito, acaba não tendo efeito. Tá? Então, em cima do que eu falei até agora, tá? aí eu vou ser repetitivo de novo para marcar a galera. Tá? Para essa análise é preciso ter pleno conhecimento de todas as despesas e de todos os custos do seu negócio. B. Determinar um ganho mensal para o empreendedor capaz de suprir as necessidades pessoais e gerar alguma qualidade de vida. O salário do empreendedor, o teu negócio tem que te pagar um salário para você não misturar as tuas despesas com as despesas da loja. Tá? C. Entender qual faturamento, quanto você tem que ter de receita, quanto você deve alcançar de receita para ter o A mais o B. E, se possível, alguma sobra para reinvestimento e para crescimento. Tá? É assim que a gente define política de preço de produto e serviço, que é para alimentar todas as engrenagens dessa máquina. Tá? Então, reforçando então, de novo, os conceitos básicos de formação de preço, deve cobrir as despesas, reposição de insumos e estoque e gerar um lucro capaz de fornecer uma retirada mensal para o empreendedor. De novo, por isso é tão importante conhecer os números, separação de contas da empresa e do empreendedor. E seja uma loja, uma rede de lojas ou um instalador de garagem, cara, tem que ter conhecimento das despesas, dos custos. Se você é um garagista, por exemplo, cara, faz um rateio das despesas da tua casa que correspondem ao teu trabalho ali na garagem. Tá? A água que você consome da sua casa, a luz que você consome da sua casa, a internet, o telefone, faça um rateio disso, traga para o teu negócio e cria despesas do teu negócio atreladas à tua casa. Tudo isso para ter separação e para começar desde cedo, ter um controle legal disso, entender de que maneira isso influencia no teu preço. Tá? E principal, define uma retirada mensal, um salário mesmo, tá? A fim de trazer visibilidade para os números do teu negócio. Tá? Para traçar alguns cenários que pesam na realidade de trabalho dos profissionais do segmento, entender de que forma eu podia apresentar isso para vocês, eu procurei, através de enquetes lá no clube do instalador automotivo, as seguintes informações. Qual é a porcentagem de faturamento mensal distribuída entre produtos e serviços? Eu lancei essa enquete para ver qual que era a importância. Como eu trabalho de uma maneira diferente, eu trabalho com venda de produto instalado. Então eu não tenho preocupação em separar o que é produto e o que é serviço. Para mim, eu passo o preço do produto já instalado, não vendo produto sem instalação e não vendo instalação sem produto. Então para mim sempre foi fácil isso, porque para mim é 100%. Eu não tenho participação de produto e serviço, mas eu tenho vários colegas, muitos colegas, eu acho que a maioria, acabei identificando que a maioria da galera trabalha assim, inclusive, tem produto e serviço separado. Então é legal você ter o preço de produto e o preço de serviço bem definido. E para ter isso bem definido, você tem que saber no teu faturamento final mensal quanto você tem
de participação de produto e quanto você tem de participação de serviço. Vocês vão ver numa tabela ali que isso vai influenciar, isso joga numa gangorra de faturamento líquido final, dependendo do quanto você tem de participação de um ou de outro. Tá? 20% de produto, 80% de serviço, o contrário, 80% de produto, 20% de serviço, 75%, 25%, 50%, 50%. E na planilha eu criei uma maneira de que você pode jogar esses números para eles te ajudarem a determinar a saúde do teu negócio, saber se a precificação está legal, se você precisa adequar para cima, para baixo, produto ou serviço. Tá? Então, por isso que eu procurei identificar qual é a porcentagem de faturamento mensal distribuída em serviços e produtos, procurei identificar qual é a ociosidade de serviço dentro da loja, tá? Aquela porcentagem de tempo em que a mão de obra fica sem atividade, fica parada. Então, você como instalador do seu negócio, você com seus instaladores, tem que ter a noção do quanto de tempo dentro do mês ali eles estão efetivamente trabalhando ou efetivamente sem demanda. Tá? E 3, qual é a margem bruta aplicada para definir o preço de venda de produto, considerando só produto. Isso é uma margem de produto, galera, sem instalação incluída. Tá? E a gente fez isso pela maioria das lojas, eu fiz alguns meses atrás, acabei resgatando agora para esse conteúdo. Sobre a primeira, qual é a porcentagem de faturamento mensal distribuída entre produtos e serviços? A gente acabou identificando aí que a maior parte da galera, isso é legal só para vocês terem uma ideia do cenário, vocês vão ver que lá na planilha cada um vai aplicar o teu cenário e vai ter a resposta em cima disso, mas é legal a gente ter uma visão do nosso mercado como um todo aí. E segundo a pesquisa lá na enquete lá no Clube do Instalador, deu para ter uma ideia que pouco mais da metade da galera trabalha com faturamento 75% participando produtos e 25% participando em serviços. Então a maioria está mais ou menos aí, 25% de serviços, 75% de produtos. A segunda era qual é a ociosidade, a porcentagem de tempo em que a mão de obra fica sem atividade na loja. A gente conseguiu ver aí que uma grande porcentagem, aí, quase 40% da galera tem uma ociosidade aí de 40% da mão de obra, ou seja, a mão de obra parada 40% do tempo. Tá? Outros 32% aí, um terço aí praticamente, tem uma ociosidade já menor, de 10%. É lógico que isso vai mudar conforme a sazonalidade também. Tem meses que esse número é maior, tem meses que é menor. Eu gosto de fazer sempre uma média no ano. Tá? Então, traçar uma linha que traga isso para uma média, para ficar uma análise mais equilibrada em cima da ociosidade que a gente tem durante o ano, tá, galera? 3. Qual é a margem bruta aplicada para definir o preço de venda considerando só produto, tá? Sem instalação incluída? Aí a gente teve o seguinte feedback aí. A grande maioria aí, 42%, aplica uma margem de 30% a 40% bruto, tá? 35% de 51%, margem de 51% a 60%. E aí a gente consegue ter ideia da margem que o pessoal aplica sobre o produto. Eu acho que se eu fosse chutar aqui uma média geral, eu chutaria aí na faixa de 40%, uma margem de lucro bruto aí sobre produto. Tá? Isso vai mudar também conforme o nicho de cada um, conforme o segmento de cada um. Você tem um cara que trabalha com SQ, com som de qualidade, tem uma margem maior. Você tem a loja que é mais generalista, que trabalha de tudo quanto é coisa. Você vai ter, esse cara vai trabalhar com uma margem um pouco menor, porque ele tem uma demanda maior. Você vai ter o cara, por exemplo, de acessórios para picape, que nem a gente, trabalha com uma margem maior, a concorrência é um pouco menor, a internet não afeta tanto o nosso negócio. Então, todas essas coisas vão colaborar para definir uma margem bruta mais justa para cada tipo de negócio, tá, galera? E aí a gente vai começar a cair nas informações para alimentar as tabelinhas que eu mostrei para vocês, que a gente vai abordar agora no final do conteúdo, tá? Então, vamos lá. É um dos passos mais importantes para entender a saúde do teu negócio, com uma dinâmica de preços de
produtos e serviços afeta a saúde do teu negócio, tá? Então, em todo o conteúdo sobre gestão de negócio, seja de quem for, seja do Cristo que você pegar de gestão, de administração de loja, você vai escutar sobre a importância da separação das despesas do CPF e do CNPJ, do empreendedor e da loja. E eu já falei isso acho que umas 2 vezes nesse conteúdo. Estou falando pela 3ª ou pela 4ª, e vou falar 5, 6, 10 vezes até entrar na cabeça da galera, tá? Aqui isso fica bem claro, pois quando a gente traz para a empresa as nossas despesas, a gente contamina os números e afeta negativamente o resultado. A análise fica totalmente comprometida, tá? A empresa ela tem que pagar para o empreendedor e esse deve usar o seu pagamento e o seu salário para pagar suas despesas. Aí, preenchida a tabela de despesas fixas, a gente vai para o termômetro do negócio. Então, despesas fixas, aqui está tudo zerado, porque depois eu vou fazer algumas simulações para a galera entender como isso daqui vai funcionar, tá? E aqui eu estou falando em despesas fixas são aquelas que não sofrem influência do seu volume de vendas, do seu faturamento, tá? O que acontece? Você tem despesas fixas e variáveis. As variáveis são aquelas que variam conforme o faturamento do teu negócio. Você pegar uma taxa de cartão, a taxa de cartão é uma despesa variável. Quanto mais você vender, mais você vai ter taxas que incidem sobre as suas vendas, então essas despesas vão aumentar. Impostos são despesas que vão variar aí conforme o volume da sua venda. Comissões são despesas que vão variar conforme o volume das suas vendas, por isso que elas não estão aqui, elas vão entrar em outro momento, e eu procurei colocar isso de uma maneira simples para que elas se calculem automaticamente ali dentro do seu faturamento, tá? Então, aí depois das despesas que eu já expliquei para vocês, vai entrar no termômetro do negócio. Deixa eu me diminuir aqui, ó. Aqui o passo a passo para esse termômetro. E eu falo um termômetro mesmo porque é como no caso de uma doença você colocar um termômetro para saber sua temperatura, para saber se você está bem ou não. Isso daqui é a mesma coisa, tá? Preenchido corretamente, ele vai te falar se a tua realidade atual, o quanto você tem de faturamento líquido que vem de serviço, quanto vem de produto. Se você tiver muito bem, beleza. Se você não tiver legal, que ajustes você pode fazer para melhorar essa saúde, de repente aumentar uma margem de lucro de produto, aí você joga a porcentagem aqui, ele já te dá o resultado do quanto isso melhora para você. Se você aumentar uma mão de obra mínima, do quanto isso retorna para você também. Se você aumentar a participação de serviços ou a participação de produtos, então jogando com esses números você consegue ter uma leitura da reação do teu negócio a cada estratégia de alteração que você faz, tá? E aí, por último, eu fiz uma planilhinha de mão de obra mínima, onde determinando a mão de obra mínima, as despesas variáveis e ociosidade e a participação de serviço, então você consegue ter ideia do reflexo de um aumento de mão de obra mínima. Hoje eu estou trabalhando com R$100 de mão de obra mínima. Se eu aumentar a minha hora de mão de obra para 110, que resultado eu vou ter com isso? Nessa planilha aqui você consegue jogar com esses números e ter uma medição, tá? Depois eu vou explicar para vocês também, só para vocês entenderem. No termômetro do negócio. Então, essa tabela de termômetro do negócio, ela vai usar as informações básicas necessárias para te dar um diagnóstico básico da saúde da sua empresa, tá? Eu vou explicar como cada uma delas para que fique o mais claro possível para a galera, tá? Vou falar agora sobre cada um desses pontos, tá? Então, determina as despesas fixas, tá? Isso, como eu já falei, aquela primeira planilha já alimenta esse ponto. Faturamento mensal, também já falei, tá? Somar o faturamento dos últimos 12 meses, dividir por 12 de um ano fechado aí, top, tá? Determina a participação de serviços. Já falei também, a porcentagem de produtos e de serviços, o quanto representa no faturamento, afinal, somando os dois é 100%. Você consegue ter a participação de cada um para alimentar a planilha e ter o resultado.
E você... desculpa, voltando nesse ponto da prestação de serviço, da participação de serviços, aqui eu estou falando, determine a participação de serviços, aqui na planilha você não vai precisar jogar os dois, tá? Como a soma dos dois é 100%, você determina serviço. Serviço na minha loja corresponde a 20% do meu faturamento. Você jogou 20% na planilha, ele já entende que 80% é produto, tá? Ele já faz essa separação. Você precisa colocar 20% de serviços e 80% de produtos. Você coloca 50% de serviço, ele já sabe que os outros 50% é produto. Então aí já fica automatizado também. Quanto mais simplificado, melhor, tá? Determina a ociosidade da mão de obra. Também já falamos sobre isso. Vamos ver o que mais tem aí no termômetro do negócio. Determina a taxa de cartões. Aqui eu procuro explicar um pouquinho melhor essa parte. Deixa eu aumentar a minha cara aqui. Isso. Então, na realidade, nesse ponto, é colocada a porcentagem de taxas debitadas sobre a sua venda no cartão representam sobre o total dos seus recebimentos. Você faturou 10 mil no mês. Entre dinheiro, cartão, TED, Pix, nota promissória, cheque, tá? Você faturou aquilo, 10 mil no mês. Você vai pegar e somar tudo que foi debitado de taxa de cartão dentro daquele mês. Uma parte das operadoras tem como você tirar um relatório, você monta uma planilha, você tem que ter essa noção em valor, tá? Então eu faturei 10 mil. Esse mês, sobre tudo que eu vendi no cartão, independente se foi à vista 1, 2, 3, 10, 12, 18 vezes, debitou de taxa ali R$500. Tá? Então o que eu vou fazer? A taxa de cartões que eu vou alimentar nessa planilha é o total de taxas debitadas dividido pelo meu faturamento total. Então foi embora R$500 em taxa de cartão. Eu tive um total faturado de 10 mil, divido as taxas pelo meu faturamento e multiplico por 100. Isso vai me dar a porcentagem da taxa de cartões sobre o meu faturamento, não sobre cada venda, mas sobre o meu faturamento, tá? Essa taxa de cartões, no caso aqui, 5%. Eu vou dar um exemplo na minha loja lá, tá? Como eu tenho que alimentar meu sistema de vendas que não está casado com o PagSeguro, eu fiz uma planilha em que eu jogo todas as vendas. Essa venda eu recebi R$100 no dinheiro, não teve taxa nenhuma. Essa venda eu recebi R$1.000 em 10 vezes no cartão. Tive uma taxa de 7,54% nessa venda. Aí beleza, quando chega no final do mês ali, eu sei que eu faturei X mil, 10 mil. A taxa de cartão foi R$400. Já me dá o resultado automaticamente, tá? R$400 de taxa em cima dos 10 mil que foi meu faturamento total, 4% é minha taxa de cartão sobre as minhas vendas totais dentro do mês, tá? Isso não é difícil de calcular, isso é importantíssimo. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue aplicar essa taxa, você sabe o teu faturamento bruto com a taxa e o teu faturamento líquido sem a taxa. Isso vai te dar um resultado muito mais transparente, muito mais eficiente, tá? Mas depois disso, determine a taxa de impostos. Isso daí o ideal é ver com o contador, porque cada região tem imposto diferente, cada tipo de empresa tem imposto diferente, então você vai ver com ele não a taxa média de impostos que incide sobre as suas vendas, para colocar essa taxa ali. E você tem essa taxa diferenciada também, e lá a gente tem 2 locais na planilha, produtos e serviços, para você jogar a taxa que incide sobre produtos e a taxa que incide sobre serviços, que é o ISS, que também muda de cidade para cidade, tá? Aí depois você determina a taxa de comissão, quando tiver. Tem loja que tem vendedor comissionado, que tem instalador comissionado. Tem loja que só tem vendedor comissionado, tem loja que não tem ninguém comissionado, é 0. Então, você coloca isso porque isso também vai impactar. Você tem o teu faturamento bruto, você vai descontar a taxa de comissão, você vai descontar a taxa de cartão, você vai descontar a taxa de imposto para chegar no faturamento líquido. Você não, a planilha vai fazer isso por você, você só vai colocar as taxas lá. A planilha vai fazer tudo sozinha, tá? Determina a quantidade de instaladores. Para que isso é importante? Você vai ter lá o quanto você vendeu de serviços no mês. Com isso você vai conseguir ter um outro número que você vai determinar, que é quantos dias úteis você, em média, quantos dias úteis você trabalha no mês.
Quando você joga esse número, a planilha te calcula o quanto você vende de serviço num dia. Tá? Aí nesse dia, como você determinou a ociosidade, ela sabe quantas horas os seus instaladores efetivamente trabalham. Então ela pega esse faturamento de serviços do dia e divide só pelas horas trabalhadas. Tá? Você sabe o quanto você tem de faturamento de serviço por hora. Aí se você tem 2 instaladores, você joga esse número lá, ela sabe que nessa hora esse faturamento é dividido em 2 instaladores. Você tem 2 instaladores trabalhando. Então você consegue saber a mão de obra mínima por hora por instalador. Tá? Então, por isso que é legal colocar a quantidade de instaladores nessa planilha. Aí depois vem determinar a média de dias úteis trabalhados. Eu já acabei no anterior explicando para que servem os dias úteis. Tá? E por fim, o 10º passo, determinar a margem de lucro sobre produto. Essa é aquela porcentagem bruta que você aplica sobre a venda de produtos em geral. Quem aplica uma margem diferente para produtos e serviços deve levantar uma estimativa média desse número. Como eu disse, tem muitos colegas, a maioria inclusive, que trabalha passando para o cliente o preço do produto, o preço da instalação do produto, ali você tem a margem dele e é essa margem que você vai colocar nesse 10º ponto. Tá? Então, essa é, na minha opinião, uma das ferramentas mais completas e importantes desse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui. Tá? Se ela for usada corretamente, ela pode permitir traçar, apesar de estar escrito errado aqui, tratar é traçar, depois eu vou dar uma corrigida, eu já vi alguns erros de português porque foi escrito meio na corrida aí, tá? Traçar estratégias de crescimento e recuperação de negócio, tá? Crescimento, você preencheu a planilha, você viu que está tendo sobra boa ali, você sabe que o negócio está gerando faturamento para você reinvestir, para você expandir, para você aplicar em novos nichos ou no crescimento do teu negócio. Se tiver falta, você tem que fazer ajuste, você tem que achar onde traçar ajuste para melhorar isso, tá? Seja diminuindo despesas fixas, seja aumentando o teu preço de mão de obra, seja aumentando a tua margem de produto. Tá? Termômetro do negócio. Então, vamos lá, reforçando, ele vai te entregar os seguintes dados. Com faturamento líquido mensal total que ele te entrega, você vai saber exatamente quanto sobra das vendas de produtos e de serviços para pagar aquelas despesas que você determinou lá no início. Inclusive te mostra se você tem sobra ou falta de cash depois de pagar essas despesas. Tá? Importantíssimo, a sobra permite o reinvestimento, a falta permite que você reflita no que você precisa melhorar. Tá? Ela apura e te mostra exatamente o valor da sua mão de obra por hora efetivamente trabalhada. Isso é bem legal e eu fiz várias simulações no decorrer das últimas semanas. Aí eu deitei muito minha análise em cima disso. E, cara, é impressionante como esse número varia conforme a característica do teu negócio, conforme a quantidade de instaladores, conforme a participação de produtos e serviços. Cara, é louco, conforme a ociosidade. Então, você vê que esse número não é diferente do que eu imaginava. Eu imaginava um pouco mais estática essa mão de obra mínima e ela não é, tá? Ela varia bastante conforme a saúde, conforme a característica de cada tipo de negócio. Tá? Ela também permite, esse termômetro também permite você identificar o quanto sua margem de lucro bruta de produto contribui para o seu total de faturamento. É aquela. Dependendo da saúde do seu negócio, você consegue identificar se você precisa aumentar a margem. Ou se você tiver com baixa competitividade, se a internet está te apertando, se o teu concorrente está te apertando e você sente a necessidade de baixar um pouco a margem, você consegue jogar isso ali na planilha e identificar que resultado final isso vai te trazer. Tá? Então, são números essenciais para você conversar com o seu negócio, identificar falhas, qualidades e trabalhar para tornar o seu negócio melhor e mais forte. Simples assim. Tá? Aí a terceira planilhinha, aquela de mão de obra mínima. Essa planilha permite você identificar o seu resultado mexendo na mão de obra mínima que aplica no seu negócio. Tá?
Você altera variáveis como o valor da mão de obra, a ociosidade dos prestadores, as taxas que incidem sobre a venda de serviços, quantidade de dias trabalhados, que nem eu acabei de diminuir na minha loja. A minha média de dias úteis trabalhados era uns 24 dias úteis, agora vai passar para 20 porque eu passei a não abrir mais de sábado. Então eu tenho que entender qual vai ser o reflexo disso no meu negócio. A partir daí eu consigo. Você consegue ter uma resposta de qual faturamento de serviços, faturamento de produtos e faturamento total conseguirá alcançar no seu negócio. Isso permite novamente traçar estratégias de trabalho para o crescimento da sua loja. Eu devia ter feito uma revisão nisso antes, porque está cheio de erro de português, tá, galera? Repara não, porque na correria da loja, pouco tempo para apontar esse conteúdo, então vai ter erro de português, mas antes de eu finalizar isso daqui para distribuir para vai sair na gravação aqui, mas no documento final não vai sair não, tá? Então, passo a passo da mão de obra mínima, cara, parecido com aquele passo a passo da planilha de termômetro. Então, determina a mão de obra pretendida, tá? Isso aqui é diferente da mão que nem você fez lá, você deu lá no seu termômetro a sua mão de obra mínima em R$100 a hora. Tá, galera, se eu aumentar isso para 150, o que vai acontecer? Aí nessa planilha de mão de obra mínima você tem condição de saber isso, tá? Você vai determinar a mão de obra pretendida, ociosidade, colocar lá suas taxas de cartões, de impostos, de comissão, a média de dias úteis trabalhados e a participação do serviço. Isso vai te retornar com um faturamento bruto distribuído em serviços e produtos para você retroalimentar a planilha lá e ter ideia do resultado final disso, tá? Bora lá então, galera, entender como que a brincadeira funciona na prática aí, tá? Essa vai ser a planilhinha. Vamos lá para despesas fixas, tá? Vamos fazer uma simulação, galera, são números aqui jogados, tá? A realidade é bem diferente de região para região, de loja para loja, de porte de loja, de nicho, de segmento, tá? Então aqui é mais para eu exemplificar para vocês como que isso pode ser preenchido, tá? Então eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês, de cabo a rabo, de tudo, para a gente fazer uma análise geral e vocês terem uma ideia de como funciona a brincadeira aqui, tá? Então aqui na parte de despesas, vamos lá, funcionários. Por que eu coloquei funcionários mais custo de 75% aqui, tá? Reza a lenda, não é lenda, tá? Que um funcionário registrado, 100% registrado hoje na loja, ele tem um custo para a loja de aproximadamente 75% a mais do que o salário dele. Tá? Isso você está incluindo férias, 13º, recolhimentos e etc. e tal. Então, se colocar uma média de salário do instalador hoje em R$2.500, por exemplo, isso, a meu ver, você tem que jogar nessa planilha 2.500 mais 75%. Você tem que jogar aqui esse 2.500 mais 75%. Que esse seu instalador, ele vai custar para você 4.375, tá? Ah, mas eu não pago 4.375 por mês. Você vai pagar o salário dele, o restante você vai separar, que é uma previsão para você pagar o 13º para ele no final do ano, para você pagar abono de férias, e etc e tal, entendeu? Tudo que está ligado a encargos, a direitos trabalhistas aí pro teu colaborador, tá? Então por isso que é interessante esse 75% a mais. Retirada mensal, salário do empreendedor. Isso é muito pessoal, tá? Cada um vai determinar da maneira como acha melhor, conforme a sua realidade, conforme a sua necessidade, principalmente. As suas necessidades básicas de lazer, família e etc e tal, como referência, vamos pegar aí, o seu funcionário custa, suponhamos, a maior parte da galera que hoje é empreendedor no nosso nicho veio de instalador, tá? Suponhamos que você fosse esse cara que ganhava 2,5 por mês e decidiu empreender. Suponhamos que você custa para uma empresa 4.375. Não existe tanta lógica em você trabalhar por conta para ganhar o quanto você trabalhava numa empresa.
até porque quando você trabalha por conta, a gente costuma falar, quando você vira um empreendedor, um microempreendedor, você assume vários outros papéis e várias outras responsabilidades que você não precisava e não tinha como colaborador, tá? Então, isso tem que ser reconhecido e tem que ser reconhecido, inclusive, financeiramente. Então, vamos pensar aí num princípio aí, o colaborador custa 4.375, no mínimo 50% a mais, tá? Então, 6.562, 6,5 pau, vamos chutar aí, uma retirada mensal como salário empreendedor. Aluguel também é outra coisa que vai variar muito, tá? Vou chutar 3,5. Aqui tem essa linha carro, combustível, depreciação, 100 km por dia, porque eu fiz, quando eu estava estudando isso daqui, eu fiz uma simulação autônoma, tá? Então, o autônomo é aquele instalador que vai instalar o produto na residência do cliente. Esse cara não tem aluguel, por exemplo, tá? Mas ele tem um carro que ele paga combustível, ele paga locomoção, esse carro tem depreciação, na depreciação a gente inclui depreciação de valor do veículo, inclui quantas trocas de óleo ele faz no ano, quanto ele gasta de pneu no ano, quanto ele gasta de pastilha no ano, para ter uma ideia do quanto isso custa mensalmente para ele, para ver como é importante colocar cada tipo de despesa fixa para compor ali o quanto o teu negócio custa, porque se você é um instalador autônomo que vai na residência das pessoas fazer instalação e você não tem esses números determinados, você acaba determinando o seu preço, o seu custo. Na realidade, esse custo acaba sendo maior e acaba consumindo parte do seu ganho, ou seja, seu ganho acaba sendo menor ou às vezes insuficiente por falta de analisar os números que compõem suas despesas fixas, tá? Nesse caso aqui, uma lojinha, então não tem necessidade dessa despesa. Em internet, um plano de internet via cabo hoje com uma linha telefônica, vamos chutar aí na faixa de R$110. Um celular com um bom plano de internet, aí vamos chutar hoje na faixa de R$60. Uma conta de água aí uns 110, uma conta de luz aí umas 300 pila. Contador aí vamos chutar na faixa, uma mensalidade de contador na faixa de uns 500 pau. Publicidade, tudo que você faz de anúncio para promover o teu negócio, seja no Google, seja banner, cartão de visita, panfleto, etc e tal. Vamos chutar aí no mês um barão. Para alguns pode parecer muito, para outros pode parecer pouco, cada uma dessas despesas aqui, mas aquilo, eu estou colocando só para ter uma ideia. Seguros, se você trabalha com o teu carro lá, é importantíssimo você ter seguros para cobrir qualquer eventualidade com o carro. Tem gente como eu que faz seguro da minha pessoa, porque minha família depende de mim e meu negócio também depende de mim, então eu acabo fazendo seguro em função disso. O negócio também tem seguro, você tem seguro para cobrir furto, roubo, incêndio, até eventualidades de trabalho, erros de trabalho que você tem que ressarcir algum cliente. Então vou chutar aqui, tá? Seguros mensais aí que giram em torno de R$500. Ferramentas, tem investimento em ferramenta, reposição de ferramenta que perde, etc e tal. Vamos chutar um número mensal aí de 150 pilas, laminazinha, estilete, esse tipo de coisa. Pode até girar mais que isso, mas estou só chutando. Curso para atualização do empreendedor, curso para atualização do colaborador, sempre tem alguma coisa do tipo. Vamos chutar aí umas 300 pilas por mês. Galera, fundo de reserva, não lembro se eu já cheguei a falar isso com vocês lá atrás. Eu gosto desse, principalmente depois da pandemia, é um tema que a gente tem que abordar. Tenho certeza absoluta, infelizmente, que teve empreendedor aí que pode ter passado por uma internação durante a pandemia, pode ter ficado no UTI, pode ter ficado sequelado por alguns meses até se recuperar,
muitos dos empreendedores do nosso nicho, o negócio depende exclusivamente desse empreendedor. Então, quando você tem que parar um mês, 2 meses, 3 meses, uma semana, 2 semanas, teu negócio para, entendeu? Então, eu acho interessantíssimo que se faça um fundo de reserva de alguns meses por ano, que você considera interessante, para você ter aquele colchão de segurança para alguma eventualidade dessa, tá? Eu considero interessante 3 meses de despesas. Eu acho que é o suficiente. Tem gente que, pelo quanto pesa isso nas despesas, acaba começando com 1 mês, com 2 meses, mas é sempre legal ter algum fundo de reserva, tá? Eu vou jogar aqui, ó, 2 meses. Tá? Então, quando eu jogo o número de meses aqui, ele já me divide as despesas, de maneira que no final do ano eu tenho um montante aqui, ó, de 2 meses, eu consigo juntar, isso eu tenho que reservar, eu tenho que separar, eu consigo juntar 2 meses das minhas despesas fixas, ou seja, se acontecer alguma coisa, uma pandemia que peça para fechar meu comércio por 1 mês, eu tenho um colchão para pagar minhas despesas fixas por esse 1 mês, minha loja não vai fechar, não vai se endividar em função disso, tá? Então, considerando essa realidade, a gente chega a despesas fixas aqui de 20.305,83. Tá? Quando a gente vai para o termômetro do negócio, a gente vê que ele já carregou essas despesas fixas aqui. Ó. Eu não consigo nem alterar. Tá? Eu fiz essa planilha com informações travadas, de maneira a que ninguém consiga alterar informações que não precisam ser alteradas e não afetar a realidade. Tá? Aí a gente vai lá para o passo a passo. Deixa eu me diminuir aqui. Tá. Então vamos lá, a gente vai lá para o passo a passo. 1. Você determina as despesas fixas, ela vem automático da primeira planilha. Tá? Você determina faturamento mensal. Estou chutando, tá, que esse cara, que essa loja trabalha 24 dias e que fatura num mês 40 pilas. Na média, esse cara fatura 40 pilas. Só para a gente ter uma ideia do resultado final disso. Então, eu joguei aqui 40 mil reais. Tá? Só para vocês verem que dá para colocar o que eu quiser. 40.570. Tá? É o faturamento médio mensal dessa loja. Você determina a participação de serviço. Vamos colocar que esse cara aqui, ele está naquela proporção que a gente identificou da maioria lá do clube de instalador. Tá? Serviços é 25% do faturamento dele. Tá? Para não ficar igual lá, vamos colocar 23%. Quando eu jogo 23% aqui, olha o que ele faz. Ele vem aqui embaixo em produtos e joga 77%. Ele calcula automaticamente. Tá? Porque a soma dos dois é 100%. Então, determinei a participação de serviço. Ociosidade. Tá? Vamos imaginar lá nas enquetes, a gente identificou que a ociosidade da maior parte da galera lá é 40%. Esse começo de ano está meio parado, o ano passado foi mais parado, vamos supor que a ociosidade desse cara aqui seja um pouquinho maior, 44%. Tá? 5. Determina a taxa de cartões. Tá? Nós suponhamos que a quantidade de taxa de cartões em cima do faturamento dele representa 5%. Determina taxa de impostos. Suponhamos que o imposto sobre serviços dele seja 5%. Tá? Aqui você também determina a taxa de cartões e sobre serviços seja 5%. Impostos sobre produtos seja 7%. Comissão, esse cara trabalha ali, mas o instalador não tem comissão. Tá? Ele paga só o salário para o instalador dele. Tá? Determina a quantidade de instaladores, ele tem um instalador. Dias úteis trabalhados, esse cara trabalha 24 dias úteis por mês. Tá? E determina a margem de lucro sobre o produto. A gente viu que a maior parte da galera lá trabalha na faixa de 30% a 40%. Esse cara aqui
está na faixa dos 40%. Pronto, preenchemos tudo. Tá? Aí preenchendo essas informações, o que a gente tem? Essa planilha, ela me calcula que 77% de participação de produtos e de serviços vai me gerar esses faturamentos brutos. Tá? Dos 40 mil, eu vou ter que 31.238,90 dos 40.570, 77%, 33.238,90 é produto. 9.331,10 é serviço. Tá? Aqui a gente tem aquela distribuição. Tá? Se eu jogar aqui 25%, uma participação maior, vocês vão ver que vai alterar aqui. Ó lá. Tá vendo? Alterou. Tá? Diminuiu o produto, foi para 30.427, aumentou o serviço. Isso é bruto. Aí por que é legal a gente colocar as taxas de impostos, taxa de cartão e comissão? Bruto é isso. Se eu tivesse comissão, aqui já ia cair. Como não tenho comissão, aqui é a mesma. Faturamento com impostos vai ser os 30.427. Tá? Se eu tivesse comissão, já ia ser diferente. Tá? Meu faturamento bruto, eu vou descontar a taxa de impostos. 7%, ele vai cair para 28.297,50. Aí eu vou descontar a taxa de cartões, ele vai cair para 26.882. Vou descontar a reposição de mercadoria. Por quê? 40% é a margem de produto. Eu pego 100% dos produtos, acrescento 40% de margem de lucro e faturo 26.882,70. Tá? Só que eu vou ter que repor o estoque. Por isso acaba sobrando líquido para mim, só os 40%, que é os 7.680,77. Aqui eu achei a margem líquida, o faturamento líquido dos produtos vendidos no mês. Tá? Com serviços, acontece a mesma coisa. Tá? 25% dos serviços corresponde aí a um faturamento de 10.142,50. Não teve comissão, veio para cá. Aqui a gente descontou o imposto sobre serviços, sobrou 9.635,38. A gente descontou 5% de taxa de cartão, sobrou líquido 9.153,61. Aí se você pegar o 953 somar aqui com o líquido de produtos, você chega aqui ao faturamento líquido mensal total apurado. É isso aqui, é esse faturamento que vai pagar todas aquelas despesas que a gente achou na planilha 1. Por isso que com um faturamento de 16.800, faturando 40.570, nos sobra, com essas variáveis, com esses números, nos sobra um faturamento líquido de 16.834,38, que não são suficientes para pagar nossas despesas fixas de 20.305,83. Então, o que a gente tem aqui nessa situação, galera? A gente tem uma loja com essas despesas, tá? Faturando isso daqui, faturando com as despesas de 20.305, faturando 40.570, o que não cobra, o que dá uma falta. Então, aqui a gente consegue... O legal é que aqui, além de precificação, a gente consegue ver, inclusive... reflexo de redução de despesa, tá? Então, galera, a gente vai considerar aqui que a nossa demanda está instável, tá? Ela não está caindo nem subindo, porque se ela está caindo a gente tem que mudar outras coisas, mas considerando a mesma condição de demanda que a gente já tem, a gente não consegue aumentar, de repente, a margem de lucro de produto por questão de competição, de concorrência, inclusive concorrência desleal. Mas a gente percebe que é possível aumentar um pouquinho a nossa mão de obra mínima, o nosso custo de serviço. Eu acho que é o mais fácil de se conseguir algum resultado. Então, aí na próxima planilha, que é na planilha de mão de obra mínima, inclusive se vocês voltarem atrás e puxarem a gravação, vocês vão perceber que eu incluí uma coisa agora, tá? Enquanto eu fazia o conteúdo aqui, eu identifiquei
uma coisa interessante. Essa planilha, da maneira como eu fiz, eu determino aqui uma alteração da mão de obra mínima. Por exemplo, se a gente volta lá, é 94,33. Tá, isso é legal para a gente bater as informações. Eu jogo 94,33 aqui. Ela, como são arredondados, dá alguma diferencinha, tá? Com as mesmas informações que constam nessa planilha aqui, ó, eu jogo a mão de obra mínima que está aqui, eu jogo todas as variáveis, ela vai me dar os mesmos resultados, tá? Então, como que eu identifico algum resultado diferente? Suponhamos que eu abaixasse ainda mais essa mão de obra mínima, que eu baixasse ela para R$80. O que aconteceria? Esses seriam os resultados no meu faturamento de serviços, tá? Aí, logo aqui abaixo, essa planilha apresenta o faturamento líquido de serviços da planilha termômetro, dessa planilha aqui, ó, que é 953,61, tá? E apresenta também o faturamento líquido que é determinado em cima dessa nova mão de obra mínima de R$80. Olha o que acontece. Eu tenho um resultado negativo de 1.390,66. Então, se a realidade aqui, ó, for mudada para baixo, a minha falta, que hoje é de 1.804,37, vai aumentar. Ela vai ser 1.804,37 mais 1.390,66, tá? Esse negativo vai aumentar para mais de R$3.000. Em contrapartida, se eu levar essa mão de obra mínima para R$110, o que acontece, galera? Ó, se eu levar a mão de obra mínima para R$110, eu vou ter um ganho de faturamento líquido de serviços aqui, que comparado à planilha de termômetro, tá vendo? Me gera um incremento de 1.520,44, tá? Isso daqui ainda não cobre essa falta aqui. Eu precisaria aumentar um pouquinho mais. Para jogar a mão de obra mínima para R$120, o que acontece? Vou jogar menos, vai 115. Ó, se eu jogar para R$115, ela me gera um resultado positivo, um incremento com relação ao faturamento que está no termômetro de negócio de R$2.000. Esses 2.000 cobrem essa falta aqui, tá? Vou deixar essa planilha só com essa possibilidade de você calcular que melhoria na sua mão de obra mínima pretendida você precisa fazer para melhorar o resultado do teu negócio aqui, tá? Pode influenciar, por exemplo, aqui no termômetro de negócio, eu determinar o aumento da minha margem de lucro de produto. Aí sim, eu preciso melhorar um pouco mais ali, vou aumentar a minha margem de lucro de produto para 43% e ver o que acontece. Olha lá, tá? Minha falta diminuiu R$400. Se aumentar para 50%, o que acontece? Ó, minha falta diminuiu. Então você consegue jogar com isso daqui, tá? Galera, é isso daí. Eu espero que essa ferramenta ajude a clarear um pouco mais a cabeça de vocês sobre preço, sobre precificação e de que forma as alterações de mão de obra mínima e de margem de lucro de produto trazem reflexo no teu resultado. Isso daí que vai estar muito baseado na tua realidade se você preencher isso corretamente. Então você vai ter uma medição de reflexo muito perto da realidade. Basta preencher isso da maneira correta, galera. Com relação à mão de obra mínima, o que eu tenho para falar procure trabalhar sempre acima do que você considera como mínimo. Então, galera, eu vou disponibilizar essa planilha através do Messenger
da página AlexPod. Então, quem quiser, quem achar que isso aqui pode ser uma ferramenta interessante para ajudar na análise do teu negócio, é só entrar lá na página AlexPod, curtir a página. Eu vou pedir essa contrapartida, não peço nenhum pagamento, mas peço que a galera ajude aí contribuindo, curtindo e compartilhando o conteúdo. Então, curtiu, compartilhou esse conteúdo, é só me pedir lá no Messenger que eu vou ter prazer em disponibilizar gratuitamente essa ferramenta aí para ajudar vocês a melhorarem a análise de termômetro de negócio, de precificação e de compreensão do quanto o preço de produtos e serviços pode influenciar na tua estratégia de crescimento. E é até legal me pedirem lá, porque também, quando tiverem alguma dúvida referente a isso, podem me chamar lá que eu vou ter prazer em responder, tá ok, galera? E não esqueçam de colaborar aí, curtindo, compartilhando esses conteúdos tanto em Instagram, quanto em YouTube, quanto em Facebook, tá ok? Bora lá, vida empresarial longa e próspera para todos aí, grande abraço!